Imagine um momento sussurrado entre dois homens de fé, onde o destino não é apenas previsto, mas literalmente profetizado. Em 1947, nas sombras discretas de um convento italiano, uma conversa mudaria para sempre o curso da história católica. Um jovem padre polonês, magro, olhos penetrantes, com a determinação de quem carrega sonhos maiores que sua própria existência. Do outro lado, um frade estigmatizado, Padre Pio, cujos olhos pareciam atravessar o véu do tempo. O que poucos sabiam naquele momento era que aquele encontro não seria apenas um encontro, mas um marco profético. Karol Wojtyła, um nome que poucos conheciam então, estava prestes a receber uma mensagem que transformaria sua jornada. Feche os olhos por um instante. Sinta a energia daquele momento. O silêncio denso do convento de San Giovanni Rotondo. O cheiro de velas. O sussurro de orações. E dois homens conectados por algo maior que compreensão humana. Padre Pio não era um padre comum. Seus estigmas, suas visões, sua conexão sobrenatural com o divino o diferenciavam. Quando olhou para aquele jovem sacerdote polonês, não viu apenas um homem. Viu um futuro papa. Viu uma revolução silenciosa que mudaria a igreja para sempre. Como um profeta dos tempos modernos, Padre Pio vislumbrou algo que ninguém mais conseguia ver. Suas palavras seriam como sementes lançadas no terreno fértil do destino, sementes que germinariam décadas depois, transformando a Igreja Católica. Mas o que exatamente foi dito naquele dia? Qual segredo Padre Pio compartilhou com Karol? Por que um encontro aparentemente simples se tornaria um dos momentos mais importantes do século XX? Prepare-se para desvendar uma história que transcende tempo, fé e compreensão humana. Uma história onde o místico se encontra com o histórico, onde a profecia se transforma em realidade. Nos próximos minutos, você descobrirá como um breve encontro entre dois homens poderia alterar o destino de milhões. A profecia não era um simples pressentimento. Era como um raio de luz cortando a escuridão do desconhecido. Padre Pio, com seus olhos que pareciam enxergar além do véu material, fixou seu olhar no jovem Karol Wojtyła. Você será papa, disse ele. Não como uma sugestão, mas como uma sentença definitiva. Naquele momento, Wojtyła era apenas um jovem padre polonês, marcado pelas feridas recentes da Segunda Guerra Mundial. Seu país tinha sido devastado, sua família dizimada, sua nação ocupada por forças que pareciam querer apagar sua existência. Mas o que Padre Pio via era diferente. Ele enxergava além das circunstâncias imediatas. Via um líder que surgiria das cinzas de um continente destroçado. Um homem que não apenas restauraria a esperança da igreja, mas transformaria a compreensão global sobre fé, liberdade e dignidade humana. A profecia era mais do que uma previsão. Era um chamado, um desígnio divino que atravessaria décadas de provações, resistência e transformações profundas. Wojtyła não compreendeu completamente naquele instante. Como poderia? Ele era apenas uma peça aparentemente insignificante no imenso tabuleiro geopolítico. A igreja estava dividida. O mundo estava fragmentado pela Guerra Fria. O comunismo parecia uma força invencível. Mas Padre Pio via o invisível. Ele reconheceu em Wojtyła não apenas um futuro líder religioso, mas um instrumento de mudança histórica. Anos depois, quando Karol Wojtyła se tornaria Papa João Paulo II, aquelas palavras ganhariam um significado profundo. Não seria apenas uma sucessão papal. Seria uma revolução silenciosa que abalaria impérios, derrubaria muros, literalmente e metaforicamente, e reescreveria o destino de milhões. A profecia de Padre Pio não era um simples prognóstico. Era uma declaração de fé. Uma confirmação de que, mesmo nos momentos mais sombrios, existe uma luz que guia os verdadeiros líderes. E você, que está nos ouvindo agora, já parou para pensar:
e se suas maiores limitações hoje forem apenas o prólogo da sua história. A jornada de João Paulo II começou naquele momento. Um sussurro, um olhar, uma profecia. O que parecia impossível tornava-se inevitável. A história de Wanda Poltauska não era apenas um simples episódio de cura. Era a prova viva de uma conexão espiritual que transcendia a compreensão humana comum. Imagine uma mulher à beira da morte. O câncer, implacável em sua destruição, parecia ter sentenciado seu destino final. Em meio ao desespero, surge um pedido desesperado a Padre Pio, intermediado por Karol Wojtyła. A ciência havia desistido. Os médicos não viam esperança. Mas a fé conhecia outros caminhos. Wojtyła, reconhecendo o poder extraordinário de Padre Pio, utilizou sua conexão espiritual como último recurso. Não era um pedido comum. Era um grito de esperança lançado através de uma carta, atravessando fronteiras geográficas e espirituais. Padre Pio, mesmo à distância, parecia estabelecer uma ponte entre o visível e o invisível. Sua capacidade de intercessão era conhecida. Histórias de curas milagrosas já circulavam nos conventos e igrejas, mas esta seria especial. Wanda não era apenas uma paciente. Era uma amiga próxima, alguém importante para Wojtyła. Cada palavra da carta carregava o peso da amizade, da esperança, da fé inabalável. E então, o inexplicável aconteceu. Os médicos ficaram atônitos. Os exames que antes mostravam a progressão implacável do câncer agora revelavam algo impossível: cura total. Sem explicação científica. Sem rastros da doença que antes parecia consumir cada célula do corpo de Wanda. Este não era apenas um milagre médico. Era uma declaração divina. Uma confirmação de que existem forças além da nossa compreensão limitada. Para Wojtyła, este evento não foi apenas uma confirmação da profecia de Padre Pio. Foi um selo divino selando sua futura missão como líder da Igreja. Uma missão que seria marcada por milagres, transformações e esperança. A cura de Wanda tornou-se mais do que um episódio isolado. Representava a interconexão entre fé, oração e poder espiritual. Um testemunho de que a esperança pode superar qualquer diagnóstico, qualquer limite humano. E você? Quantas vezes desistiu antes mesmo de realmente tentar? A história de Wanda era um convite. Acredite além do visível. Confie além do compreensível. Em outubro de 1978, o mundo testemunharia algo além de uma simples eleição papal. Era o cumprimento de uma profecia sussurrada décadas antes, num pequeno convento italiano. Karol Wojtyła não chegou ao trono papal por acaso. Ele era o resultado de uma combinação improvável: fé inabalável, coragem extraordinária e um destino que parecia escrito nas estrelas. A eleição de João Paulo II foi um terremoto na história da Igreja. Pela primeira vez, um papa não italiano ocupava o cargo. Um homem que vinha de um país dominado pelo comunismo, que havia sobrevivido aos horrores da Segunda Guerra Mundial, que carregava em si a resiliência de um povo que se recusava a morrer. Seus olhos continham histórias que nenhuma palavra poderia conter completamente. Cada movimento seu era uma declaração. Cada palavra, uma revolução silenciosa. Padre Pio, anos antes, não havia apenas previsto. Ele havia preparado o terreno para algo maior. Uma transformação que ultrapassaria os muros do Vaticano e atingiria o coração do mundo. João Paulo II não seria apenas um papa. Seria um movimento. Um símbolo de esperança para milhões que viviam sob a sombra da opressão. Sua eleição era mais do que uma sucessão religiosa. Era um grito de liberdade. Imagine a cena. Os cardeais, vestidos em seus trajes tradicionais, realizando um dos rituais mais antigos do mundo. E no centro, Wojtyła, aquele jovem padre que um dia havia sido profetizado por Padre Pio. Os céticos ficariam mudos. Os crentes, extasiados.
A profecia não era apenas cumprida. Era ressignificada a cada momento de sua jornada papal. E você? Quantas profecias sobre sua própria vida ainda estão esperando para serem realizadas? O destino de João Paulo II provava uma verdade universal. Grandes histórias não são escritas pelo acaso, mas pela combinação de fé, coragem e uma missão maior que nós mesmos. Em 1999, no auge de sua jornada papal, João Paulo II realizaria o ato final que selaria a conexão profética com Padre Pio, sua beatificação. Não era apenas um ritual. Era o reconhecimento de uma verdade espiritual que transcendia décadas. Padre Pio, aquele frade que via além do véu material, seria oficialmente reconhecido pela mesma instituição que ele profeticamente antecipou. Um círculo perfeito se fechava. O improvável tornava-se realidade. A canonização em 2002 não representava apenas uma celebração religiosa. Era a confirmação de uma verdade maior. Existem conexões que vão além da compreensão humana comum. Destinos entrelaçados por uma força superior. João Paulo II não era apenas o cumpridor da profecia. Era o testemunho vivo de que sonhos aparentemente impossíveis podem se tornar realidade quando alimentados por fé, coragem e propósito. Imagine o simbolismo. O padre polonês que um dia foi profetizado, agora elevando seu profeta à condição de santo. Uma dança divina onde cada movimento tinha um significado profundo. Os céticos diriam coincidência. Os crentes reconheceriam o desenho divino. E você? Quantas vezes ignorou sinais, subestimou intuições, deixou passar oportunidades que poderiam transformar sua história? A história de Padre Pio e João Paulo II não é apenas um relato religioso. É um manifesto sobre o poder da fé, da persistência e do chamado interior. Uma narrativa que prova: nosso destino não é um acidente. É uma construção diária, alimentada por coragem, esperança e uma conexão com algo maior que nós mesmos. A profecia estava completa. O círculo fechado.